Olá, seja muito bem-vindo ao canal Luísa Cravesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre SIBO, o supercrescimento das bactérias no intestino delgado. Mas a gente vai conversar sobre a aplicação de probióticos. Bora lá? Bom, a gente tem vídeo aqui no canal falando um pouco sobre SIBO, o que é, como se faz o diagnóstico e quais intervenções a gente pode fazer. Mas eu queria salientar um ponto muito importante, que é a aplicação de probióticos. Eu sempre falo que a gente precisa ouvir o paciente, a gente precisa estar atento às queixas do paciente para a gente saber e diferenciar se o nosso paciente tem disbiose ou tem SIBO. Por quê? Se a gente aplica o probiótico num paciente com SIBO no momento inoportuno, a gente pode piorar muito o quadro do paciente. Isso porque vamos pensar de forma lógica para você compreender o que eu estou querendo dizer. O paciente, ele tem um aumento de bactérias além do que seria o esperado, do que seria o normal no seu intestino delgado. Geralmente, isso vem com o aumento da fermentação, que gera ali muita distensão, muita flatulência, muita eructação por conta dessa proximidade aqui com o estômago, então ele tem mais eructação, porque tem mais indivíduos ali fermentando os alimentos que são fornecidos. E quando a gente fala desse supercrescimento, não necessariamente o crescimento é apenas de bactérias negativas. A gente pode ter crescimento de várias bactérias, positivas e negativas. Mas tudo a gente precisa de um equilíbrio. Lembre-se, água em excesso, a planta não resiste. Então, a gente precisa oferecer tudo na quantidade ideal. E quando a gente tem um aumento de bactérias, mesmo que as benéficas, em excesso, a gente pode ter comprometimento. Quando a gente tem aumento dessas bactérias, elas acabam utilizando o substrato que iria nutrir o nosso corpo, porque elas precisam se manter. Afinal, assim como a gente, elas querem sobreviver e se manterem vivas. E se elas aumentaram por algum motivo, que a gente tem várias causas que podem levar a isso, como por exemplo a hipocloridria, algumas doenças como diabetes, hipotireoidismo, entre tantas outras causas, ela vai querer se manter aumentada. E aí entra um grande porém. Probióticos, eles são micro-organismos vivos. Se a gente já tem um excesso de indivíduos habitando aquele intestino, você concorda comigo que oferecer mais bactérias vivas pode ser mais maléfico do que benéfico? Há uma linha de pesquisa, até mesmo de profissionais, que falam que o probiótico ele ajuda, ele poderia melhorar, reduzir, porque ele tem mecanismos, que faz com que realmente ele reduza bactérias patógenas. Mas é o que eu falei, a gente tem um supercrescimento, que podem ser bactérias boas e também bactérias ruins. Na maioria das vezes é um crescimento de bactérias não muito positivas, mas com esse aumento a gente também pode ter outros tipos de bactérias que não são tão ruins assim crescendo ali. E aí, quando a gente adiciona mais indivíduos, a gente vai ter mais indivíduo para competir os nutrientes, para se manterem naquela microbiota. E até eles conseguirem ter o potencial de se instalar e começar a tomar um espaço e reduzir as bactérias que têm que ser reduzidas e a gente tem um efeito, esse paciente vai ter uma piora muito importante da sintomatologia que ele tem. Uma outra situação que é muito comum na prática clínica da gente observar é a prescrição do antibiótico pelo médico junto com o probiótico no tratamento da SIBO. A gente ainda não tem estudos suficientes que afirmem que essa conduta ela vai ser mais eficaz no tratamento da SIBO. Mas pensando novamente logicamente em toda aquela situação de que a gente tem
muito micro-organismo e que o antibiótico ele vai atuar reduzindo essa população para controlar essa população. Isso vai gerar uma bagunça generalizada na nossa microbiota e que talvez sim o probiótico tenha sua valia, mas no momento oportuno. Será que é interessante eu oferecer antibiótico e probióticos em conjuntos, já que eu quero reduzir a população e oferecer esse probiótico? Ele vai sofrer a atuação tanto do antibiótico, como também vai atuar ali no microbiota. Então, aquilo ali pode gerar um desconforto maior no paciente, porque a gente está tendo duas linhas de intervenção e que está afetando essa superpopulação de micro-organismos. A forma que eu acho ideal quando a gente pensa em intervenção é entrar com antibiótico e aí o nutricionista vai precisar de um médico para estar fazendo essa prescrição, já que a gente não pode prescrever medicação. Após terminar o antibiótico, avaliar se houve realmente a remissão da SIBO, a cura da SIBO, para a gente poder entrar com o probiótico. Porque muitas vezes o profissional ele prescreve um antibiótico e o probiótico junto, só que o probiótico ele vai passar além do período de uso de antibiótico, que seria para atuar poupando a microbiota atual, saudável, e para repor o impacto sofrido pelo uso do antibiótico. Só que se porventura aquele antibiótico não eliminou todas as bactérias que estavam aumentadas, aquele probiótico pode acabar estimulando ainda mais aquelas bactérias e a gente retornar para a estaca zero. Um outro ponto que tem que ser trabalhado é identificar o que causou aquela SIBO. Bom, o meu paciente teve SIBO porque ele tem uma hipocloridria, porque ele é um paciente idoso, porque ele está tomando ali inibidores de bomba de próton, porque ele tem um diabetes, porque ele está com hipotireoidismo e aí o funcionamento do trato gastrointestinal dele é mais lentificado e levou ao favorecimento do crescimento dessas bactérias. Então a gente tem que tentar ver das causas de SIBO qual que pode ter sido a que levou a SIBO em cada um dos casos que a gente atende e tentar reverter aquele quadro. Nem todas as situações a gente vai conseguir reverter. Um exemplo, diabetes, a pessoa vai ter diabetes, é uma doença crônica. O que é importante para prevenir SIBO? Que a doença esteja controlada. E aí, o que o paciente precisa? Tomar a medicação adequadamente, mudar o estilo de vida, ter uma alimentação controlada, fazer atividade física, ter uma boa noite de sono para os hormônios funcionarem adequadamente. Então, tudo vai depender de um conjunto. Identificado então esse problema, a gente vai tentar ou tirar esse elemento que causa esse problema. Então, por exemplo, o paciente está tomando inibidor da bomba de próton e o médico chegou à conclusão de que não tem mais necessidade de tomar. Ele tem esse poder de falar que ele pode retirar. E aí, retirou aquilo, a gente vai ter a normalização da produção do ácido clorídrico e isso provavelmente vai resolver o problema dele, a não ser que tenha outras causas envolvidas naquela SIBO. E aí a gente vai entendendo o que causou ao longo do tempo. Entendido a causa e controlando, contornando, eliminando essa causa na vida do nosso paciente, a gente vai trabalhar com mudanças do estilo de vida. Para quê? Para manter uma microbiota saudável, uma microbiota equilibrada. Lembre-se, uma microbiota em equilíbrio, uma microbiota estável, ela vai ser menos propícia a esse tipo de evento da SIBO, do aumento de bactérias. Ela vai ser menos propícia a outras alterações negativas e até mesmo ela vai sofrer menos impacto com uma intervenção de antibiótico-terapia do que uma microbiota que está mais ou menos. Então, parando para pensar em todo esse passo a passo do paciente,
O probiótico, ele pode ser um adjuvante no tratamento, mas em um momento onde a gente tem certeza que a SIBO foi eliminada, em que a gente já está conseguindo controlar o que causou essa SIBO ou eliminou o fator que causou essa SIBO, e aí a gente entra com esse recurso com o intuito de reequilibrar uma microbiota que foi bagunçada pelo tratamento e pela própria SIBO. Afinal, ela vai impactar de alguma forma a microbiota como um todo. Não é um momento ideal antes de antibiótico terapia. Durante a antibiótico terapia, pode até ser que funcione, mas pode ser que não seja também o ideal. Então, se você é nutricionista, está atuando em conjunto com um gastroenterologista no tratamento da SIBO de um paciente, e se o gastro não está propondo o uso do probiótico, você pode propor nesse momento mais tardio. Ou se você tem uma abertura interessante de conversa, de troca com esse médico, você pode conversar com ele e emitir sua opinião com relação aos probióticos e vocês chegarem no consenso de quem vai prescrever o probiótico e em que momento vocês vão inserir esse probiótico, para que ambos fiquem na mesma estação para poder conversar com o paciente e ajudar o paciente. Quando a gente tem um tratamento multiprofissional, é muito importante que os profissionais eles trabalhem em conjunto em prol do paciente, para que ele tenha melhora. Então não adianta você querer bater de frente com a conduta do outro, porque a gente precisa respeitar. Mas quando a gente não concorda, a gente pode tentar conversar e entender o porquê que aquele profissional tomou aquela decisão. E quando ele não sabe se deve ou não aplicar, a gente pode também emitir a nossa opinião e falar: olha, eu acho que o momento ideal seria esse, a gente pode fazer assim, o que você acha? Então é importante a gente ter a conversa, a gente tem que parar de ter medo, a gente tem que atuar em prol do paciente. Então médicos e nutricionistas ou outros profissionais da saúde envolvidos no caso daquele paciente, e aqui falando independente de SIBO, tá, gente? A gente precisa se comunicar, ter uma comunicação aberta e alinhar o tratamento para que o paciente melhore, se recupere o mais rápido possível. Porque se a gente está em estações diferentes, um está fazendo A, outro está fazendo B, quem acaba sofrendo a consequência é o paciente. E às vezes ele pode demorar a recuperar por conta ali de desencontros de informações e intervenções entre profissionais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido esclarecedor. Eu quero trazer mais essa temática. Eu aproveito para falar com você, profissional da saúde, deixar suas dúvidas e sugestão de vídeos sobre SIBO para eu trazer aqui para o canal. Deixa aqui nos comentários, já curte esse vídeo se você gostou, se inscreve nesse canal se você não é inscrito, que a gente tem vídeo toda terça, toda quinta sobre esse universo de microbiota. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!